Armando Neves na área, mais conteúdos para vocês. E esse conteúdo é mais uma das minhas experiências que eu tenho no chão de fábrica. E não só no chão de fábrica, são coisas que eu garimpo e vejo que isso pode, fazer você prosperar como ser humano, como profissional. Então, levo para vocês de uma forma mais simplificada, descomplicada. E a cifra de hoje é mais assertividade na tomada de decisão. Como se tornar um profissional melhor sendo assertivo na tomada de decisão. E a cifra principal desse vídeo é: saiba ouvir os dois lados da moeda. Então, todo o material, conteúdo que vocês têm aqui no meu canal são experiências, não é nada achismo, não é teoria, são experiências que eu tenho, vejo a forma de lidar, de compartilhar, de trocar ideias com os nossos companheiros de trabalho. Essa é uma experiência que aconteceu comigo e já fazem 1 ano, para ser mais preciso, que eu venho experimentando essa forma de sempre olhar e ouvir os dois lados da história. Então, a cifra de hoje é isso: tome decisões assertivas, sempre ouvindo o lado A da história, o lado B da história. Eu tenho acompanhado que muitas vezes, áreas, não só na parte corporativa, onde hoje eu trabalho, mas é importantíssimo você está aí ouvindo, refletir. É uma provocação para você. Será que você só escuta um lado da história e já toma decisão, já sai naquele impulso? Essa é a provocação e experiência que aconteceu comigo, e eu uso essa reflexão sempre, tanto na parte para eu melhorar como ser humano e também para eu melhorar como profissional. E às vezes eu faço essa provocação para os meus colegas de trabalho sobre isso. Às vezes eles me procuram, falam: Armando, aconteceu isso, eu não achei legal, tal. E sempre, os meus valores e princípios sempre transparência, confiança, respeito. Uma das coisas que eu falo em relação à transparência é isso: eu escuto o lado da história e sempre faço essa devolutiva, falando assim: ok, e assim, sendo bem transparente com você, eu ouvi o seu lado da história, agora eu vou ouvir o outro lado. E daí sim, ser assertivo é neste aspecto. Ouvir os dois lados da história, às vezes a interpretação, a colocação de uma palavra que não foi colocada de uma forma certa pode levar a um caos e situações, momentos que nem representam isso. Então, quando eu falo mais assertividade nas decisões, é neste sentido. Você não tome decisão só ouvindo o lado da história. O seu funcionário chegou, o seu departamento e buzinou, se posicionou naquela ideia, ok. E às vezes a gente tem uma inclinação: é minha área, eu vou defender. Escute o outro lado da história. Às vezes a interpretação foi errada. E quando você escuta o outro lado da história, aí você faz esse balanceamento, esse equilíbrio. E ser assertivo, muitas vezes, é saber colocar as palavras certas nesse momento. Olha, entendi, realmente a postura levou você a ter esse julgamento ou esse posicionamento, mas não, quando eu ouvi o outro lado da história, não foi isso que ele quis dizer. E aí você começa a equalizar, equilibrar as coisas. E eu tenho experimentado isso, mais uma vez, não somente no meu lado profissional, às vezes no lado familiar. Você escuta o seu parente que você confia muito, o seu amigo. Mais uma vez, às vezes a colocação de uma palavra, de uma entonação que não foi assertiva, você já se posiciona: não concordo com você, sem escutar o outro lado da moeda, o outro lado da história. Então eu faço essa provocação para você que está vendo esse vídeo, neste conceito de prosperar, de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, através do que? Sempre escute o lado A e o lado B da história. Eu sou de uma geração que tinha fitas, discos com lado A e lado B. Às vezes a gente tinha um conceito: o disco é bom, às vezes ouvindo uma música. Então, a reflexão, a cifra de hoje é isso: não tome nenhuma decisão apenas com o lado da história. Muito importante saber que você tem o lado A e o lado B da história, para assim você
se posicionar com os seus princípios, valores, forma de pensar e aí sim se posicionar com o contexto geral da história. Fechou? E mais uma vez, se isso fez de alguma forma você prosperar, refletir, alguma forma de, esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido, minha provocação, né, eu gosto muito dessa palavra, se inscreva no canal, faça esse tipo de conteúdo chegar para um colega seu ou alguma pessoa que você entende, é importante essa pessoa escutar isso. São experiências que eu faço, pratico e tem dado certo, né? Todo o meu conteúdo no meu canal não é achismo, leitura, eu adoro ler, mas no meu caso, eu sempre levanto a bandeira da simplicidade e descomplicar as coisas que às vezes a gente mesmo complica e levar para vocês de uma forma descontraída, leve e sempre com pega essa cifra, significa pense, se isso vai fazer você prosperar, ok, esse é o meu objetivo. Armando Neves, Manufatura Descomplicada, pega essa cifra.